Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Amantíssimo Deus, eterno e soberano Pai celestial, rendemos graças a Ti por Sua bondade, por Seu amor, por essa oportunidade, o privilégio de poder estar nesse lugar mais uma vez. Viemos para buscar a Tua face, para expressar o sentimento, a nossa gratidão, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Também pedimos perdão das nossas falhas e fraquezas, e que o Teu Santo Espírito possa nos abençoar uma vez mais. Nós lhe pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos, vamos cantar 174. Dó. Aqui no mundo não tenho riquezas, sei que lá na glória tenho uma mansão. Qual alma perdida em meio às pobrezas, de mim Jesus Cristo teve compaixão. Muito além do sol, muito além do sol, eu tenho um lar, o meu lar de escol. Muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, eu tenho um lar, o meu lar de escol. Muito além do sol. Assim pelo mundo eu vou caminhando, de provas cercado e de tentação. Porém Jesus Cristo, que me está provando, leva-me seguro à real mansão. Muito além do sol, muito além do sol, eu tenho um lar, o meu lar de escol. Muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, eu tenho um lar, o meu lar de escol. Muito além do sol. A todas as raças de ser humano, Cristo almeja dar-lhe plena salvação. Que bela morada de celeste plano que está preparada na felicião. Muito além do sol, muito além do sol, eu tenho um lar, o meu lar de escol. Muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, eu tenho um lar, o meu lar de escol. Muito além do sol. Amém. Graças a Deus. Temos um lar. Louvado seja o nome do Senhor. 176, bem conhecido, esses hinos antigos, mas eles nunca tiveram e nunca vão ter um prazo de validade. Eles sempre tocam a nossa alma. 176.
276, desculpa. 276. Mi maior. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé e os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé e os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé e os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé e os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus com a nossa oferta. Então, enquanto o irmão faz o serviço, nós vamos cantando o 277. Aqui está Fá maior. O Senhor da ceifa está chamando.
O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera ser um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, sinta-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus nos leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Aleluias. Oxalá, breve. Graças a Deus.
Breve o trabalho será findo, que cada um possa chegar diante de Deus e ouvir o chamado de boas-vindas. Vamos nos colocar em pé, vamos ler uma porção das Escrituras. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, para uma breve meditação, e logo então estaremos orando. Primeira Reis 17, versículo 8. A seguir, a Bíblia diz: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém faz dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor teu Deus, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Pai Celestial, oxalá que todos possam entender que o Senhor é o provedor. Abençoa, Senhor, a palavra que foi lida e vivifica em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu quero falar um pouquinho sobre a reação a uma ação. É inegável que quando Deus vê uma reação da nossa parte, Ele vai agir. Se nós reagir da maneira certa, não se preocupe, que o que depender de Deus, Ele não vai falhar. Ele sempre vai cumprir com a sua palavra. Por que que Deus enviou Elias, justo numa época de crise, à casa de uma mulher viúva? Mas veja, no texto a Bíblia diz que Deus havia ordenado já aquela viúva para sustentar Elias. Deus age de uma maneira estranha. Era um paradoxo. Um homem forte buscar recursos na casa de uma mulher viúva, em uma época onde havia uma seca terrível em Israel. Mas veja que quando Elias disse: faça primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, ela precisava crer no assim diz o Senhor, para que Deus pudesse vir e agir a favor dela. Sabe por que muitas vezes Deus não age a nosso favor? É porque nós não cremos no assim diz o Senhor. Nós simplesmente professamos, mas quando chega a hora do teste, nós acabamos falhando.
Nós acabamos falhando. Na mensagem Hebreus, a série de Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 2, segunda parte, olha o que nos diz o profeta. Agora, amigos, vamos ouvi-lo, o Espírito Santo falando em nosso meio, mostrando diversos milagres e sinais e maravilhas. Não vamos deixar isto passar simplesmente como acontecimentos comuns. Vamos lembrar que é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, confirmando sua palavra. Devemos fazer isto. Por favor, faça isto. Fique atento. Deixe todas as outras coisas serem secundárias. Até mesmo sua casa, seu marido, sua esposa, seus filhos, seja o que for, coloque em segundo lugar. Coloque Deus primeiro. Será que nós cremos na palavra? Será que nós cremos no assim diz o Senhor? Será que nós cremos no que nos disse o profeta? Porque ele está dizendo para nós colocar todas essas outras coisas como secundárias e pôr Deus em primeiro lugar. Por que a farinha da panela não acabou na casa da viúva, mesmo em época de crise? Por que o azeite não acabou da botija? Porque ela creu no assim diz o Senhor. E a reação dela provocou ação em Deus para prover o que ela tinha necessidade. Veja, ele diz, você diz, irmão Brana, acima de meus filhos? Quer dizer, colocar Deus acima de meus filhos? É muita coisa. Acima da minha família? Acima do meu trabalho? Não. Deus, não, eu não tenho fé para isso. Acima de qualquer coisa, coloque Deus primeiro, deixe-o ser o primeiro. Elias desceu lá da montanha certo dia, ele era um anjo, um mensageiro ungido de Deus. E ele encontrou com uma mulher, viúva, apanhando 2 cavacos. E ele disse, vá, me faça um bolinho e me dê um pouco de água. E ela disse, assim como vive a sua alma, eu não tenho senão bolo suficiente, ou melhor, suficiente massa de trigo para fazer uma pequena panqueca, e eu tenho apenas azeite suficiente para entrar, misturá-lo como gordura, e estou apanhando 2 cavacos. A velha maneira antiga era que os índios cruzavam os pauzinhos e queimavam aquilo, começando do meio, e continuavam ativando aquilo. Fiz muitas vezes, muitas fogueiras de acampamento assim. Disse, agora eu vou fazer este pequeno bolinho para mim e meu filho, minha criança, e nós vamos comê-lo e morreremos. Ali já havia uma seca de 3 anos e 6 meses. Não existia água em parte alguma. Aquele severo, velho profeta olhou na face daquela mulher. Ele disse, vá e faça um bolo para mim primeiro. Que ordem para um homem dar a uma mulher viúva, morrendo de fome, para alimentá-lo primeiro? O que ele disse? Pois assim diz o Senhor, a panela nunca esvaziará, nem a botija secará, até que Deus envie chuva na terra. Primeiro Deus. Meu Deus, irmãos. Eu penso que nós estamos um tanto longe da realidade. Primeiro Deus, ela entrou e fez aquele bolinho, e veio e o deu ao profeta, e voltou imediatamente e fez outro, e outro, e outro, e outro, e a panela nunca esvaziou, nem mesmo a botija secou, até que Deus enviou chuva na terra. Ela colocou Deus antes de seus filhos. Ela colocou Deus antes de qualquer coisa. Ela tomou o reino de Deus primeiro. Deus, diz o irmão Brana, Deus deve ter o primeiro lugar em seu coração, o primeiro lugar em sua vida, o primeiro lugar em tudo
tudo que você faz ou o que você é. Deus deve ser o primeiro. Ele não quer o segundo lugar. Deus não quer o segundo lugar. E eu pergunto, irmão, será que nós não estamos dando a Deus o segundo, ou o terceiro, ou o quarto, ou o último lugar em muitas situações? E Ele não quer. Eu serei achado por vós, quando vós me buscardes de todo o vosso coração. Não nos diz as Escrituras que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí o profeta diz, ele não merece o segundo lugar. Ele merece o melhor, e o primeiro, e tudo que temos. Ele merece isto. Bendito seja o seu santo nome, pois Deus também. E aí ele segue dizendo, precisamos procurar a vontade de Deus, não o favor do seu vizinho, não o favor dos seus filhos, não o favor do seu esposo ou esposa, mas procurar a vontade de Deus. Faça isto primeiro, então tudo mais, a vontade da sua esposa e o desejo de seus filhos encaixarão exatamente nisto. Isto é o que diz o Senhor para nós. Na mensagem Reação a uma Ação, nos diz o profeta, mas quando nascemos de novo, somos do céu e de Deus, e somos cidadãos do reino de Deus. E o Espírito Santo que habita aí, que vem a você, te fará agir e olhar e pensar como é naquela nação. Naquela nação. Para onde estamos indo? Certamente, idolatria assumida, todos os pregadores sob o grande e pesado fardo. O profeta diz, cederam porque as pessoas exigiram isso. O povo exigiu e o ministro cedeu. E é desta maneira que é hoje. Muitos bons pregadores se dobram sobre carga, porque a congregação chama por isso. Eles sairão de sua igreja. Para que não saiam, o pregador acaba cedendo. O pregador acaba abrindo mão de certos princípios, com medo que pessoas vão embora da igreja. Com medo. E acabam simplesmente cedendo. Acabam fazendo muitas vezes a vontade do povo. Agora, se a vontade do povo está de acordo com a palavra, amém. Mas se vem contrariando a palavra, será que vamos ceder para fazer a vontade do povo? De maneira nenhuma. Primeiro Deus tem que estar acima de tudo. Deus tem que estar ocupando o primeiro lugar em nosso coração. A palavra em primeiro lugar. As outras coisas são secundárias. Veja então, o profeta diz, muitas vezes, numa grande denominação, se eles pegam um de seus ministros pregando contra coisas como fumar e assim por diante, eles os excomungam. E os ministros têm que se dobrar sobre o peso. Mas havia um naquele dia que não se dobrou sobre o peso. Eles o odiavam, mas ele se assentou na montanha. Deus lhe disse para subir lá. Ele o alimentou por meio dos corvos e lhe deu água para beber. Se nós formos verdadeiros, tenha isso vivo em seu coração. Se você for fiel à palavra, você nunca será desamparado por Deus. Deus será o seu sustento, Deus será a sua fortaleza, Deus será a sua defesa em qualquer circunstância, situação.
Elias foi sustentado pelos corvos. Veja, mas por quê? E alimentou por meio dos corvos e lhe deu água para beber, mas ele não se inclinava às tendências modernas deles. Ele ainda cria que Deus era o mesmo Deus santo que fez os céus e a terra. Estou tão feliz por ele ter, ainda hoje, alguns que creem na mesma coisa. Você crê em santidade? Você crê que essa palavra continua sendo a verdade? Então a tua reação vai provocar uma ação. Deus se moverá e será sempre o seu advogado. Será sempre o seu sustento, desde que nós permaneça na palavra. Desde que nós creia no assim diz o Senhor. Por que Elias foi enviado à casa de uma viúva? Porque ela não tinha compromisso com nenhum homem. Ela tinha se livrado do seu marido. Ela era viúva. E Deus enviou a mensagem a pessoas que não estão atadas a homem. E ela recebeu o profeta e fez o que o profeta pediu. E por ela fazer o que o profeta pediu, milagres aconteceram naquela casa. Ela viu o sobrenatural ali. Você vai notar que depois de um tempo, o filho dessa viúva morre. Mas ali estava o profeta de Deus para chamá-lo de volta à vida. A reação dela provocou uma ação em Deus. E a tua reação vai provocar uma reação, vai provocar uma ação também. Então, irmãos, eu digo que vale a pena. Quando a Bíblia diz que é para nós buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, Deus não está falando bobagem. Porque Deus não fala bobagem. Ele sabe o que ele estava falando. Ele sabia o que estava dizendo. E ele sabia que nos últimos dias, ou que a raça humana por si só, teria uma preocupação exagerada pelas coisas materiais, e andariam ansiosos, e a ansiedade, a palavra ansiedade, que significa estrangulamento, e veja que as pessoas estão morrendo, porque são pessoas muito ansiosas, e elas estão vivendo uma vida estrangulada, sufocada, por causa de coisas materiais, bens terrenos. Quando a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Isso não é minha palavra, isso é o assim diz o Senhor. Será que nós cremos no assim diz o Senhor? Então, para nós concluir e orar, olha o que diz. E ela deve ter sido uma boa mulher, ou Deus nunca teria escolhido para acolher seu profeta. Deus sabe aonde Ele envia os seus servos. Deus sabe aonde Ele envia a sua palavra, e essa pessoa vai dar boas-vindas à palavra. E todo verdadeiro filho de Deus, ele dá boas-vindas à palavra. Todos os verdadeiros filhos de Deus, eles jamais vão fazer oposição à palavra. Ainda que muitas vezes a palavra venha contrariando a nossa própria vontade, venha nos chamando a atenção, venha nos corrigindo, temos que ter em mente que isso é para o nosso bem. Porque se tem alguém interessado em seu progresso, se tem alguém interessado em meu progresso, esse chama-se Senhor Jesus Cristo. Se um pai natural fica feliz quando vê seus filhos sendo bem-sucedidos, imagine nosso Pai Celestial. Mas para que nós seja bem-sucedido, nós precisamos seguir as suas orientações. Caso contrário, vamos viver dando murro em pontas de faca. Desculpa a expressão, mas essa é a grande verdade. E ela deve ter sido uma boa mulher. Embora ela fosse uma viúva e fosse jovem,
ela tinha um filho pequeno, e ela era uma pessoa justa, ou Deus nunca a teria escolhido. Mas quando ela começa a vir, depois de anos que seu marido estava morto, a comida na vasilha começa a diminuir. E é claro, como uma mãe não faria, ela cedeu sua parte para que seu garotinho se alimentasse. Finalmente, ela começou a ver que as roupas dele estavam ficando gastas, seus cotovelos provavelmente passavam pelas mangas, as roupas rasgadas. Noite após noite, ela podia lhe dar, quem sabe, um pequeno bolo de milho e colocá-lo na cama, e talvez noite após noite, ele acordasse e dissesse: mamãe, estou com fome, a senhora poderia fazer uma coisinha para eu comer? Vamos viajar a Sarepta esta noite, vamos nos colocar no lugar desta viúva, com filho, com fome, pedindo o que comer, e ela economizando para ter um pouquinho para cada dia, e agora chega um velho barbudo e pede pão e água. Como nós reagiria? Como nós recepcionaria o profeta de Deus? Quando ela sai para pegar apenas 2 cavacos, Mombrana diz outra mensagem, esses 2 cavaquinhos representando a cruz, sacrifício, e ela prepararia aquele último bolinho, comeriam e aguardariam a morte. Contar a história parece ser fácil, mas viver essa história não foi nada fácil. Mas graças a Deus que ela creu no assim diz o Senhor. E se você crê no assim diz o Senhor, esse problema para Deus não é nada também. A tua reação vai provocar uma ação em Deus. Aleluias. E talvez no dia seguinte ela fizesse seu próprio bolo e desse para ele. A morte estava à porta, não havia mais alimento. Depois que tudo acabou, não havia mais óleo para misturar, e a morte cada vez mais perto, enquanto a vasilha esvaziava. Finalmente, quem sabe conseguiram 2 bolos por semana, então chegou apenas um. Não é estranho como Deus faz as coisas? Ele vai nos deixar ir até o último, a última milha. Deus permite situações para ver qual será a sua e a minha reação diante de situações, diante de circunstâncias. Veja, e às vezes, irmãos queridos, é nessas horas difíceis que o diabo cochicha no ouvido das pessoas. Foi na hora mais crucial da vida do irmão Brana, a esposa morta, a filhinha morrendo, o diabo chegou e disse: Deus não te ama. Se ele te amasse, ele curaria. Você ora por outros e são curados, e agora a sua própria esposa, a sua própria filha. Mas aí é onde nós temos que ter a nossa fé ancorada. Aí é onde nós temos que ter referências dentro da Bíblia. A referência do irmão Brana nessa hora foi Jó. Jó tinha perdido 10 filhos de uma pancada. Se perder um já é triste, imagina perder 10 filhos. E ele simplesmente diz que foi para concordar com o diabo. Foi dizer assim: então, se Deus não pode curar minha filhinha, então eu não vou mais. E parou. Ele ia dizer que não ia mais pregar, não ia mais servir. E ele parou. E então foi quando ele recorreu à sua referência na Bíblia, lembrando de Jó.
Deus deu, Deus tomou. Sharon do papai, o papai te enterrará nos braços da sua mãe, e nós nos encontraremos naquele dia. A reação provoca uma ação. Oh, irmãos, como eu gostaria que o povo chamado cristão fosse despertado para essas coisas. Como eu gostaria! Finalmente, e ela gosta de fazer isso, ele gosta, melhor dizendo, de fazer isso, de provar, né? Ele fez isso com os filhos hebreus. Ele sabia que podia confiar, então ele deixou que aqueles rapazes caminhassem até a fornalha ardente, a tal ponto que eles quase podiam sentir o cheiro do fogo. E ele não se moveu, mas quando chegar a hora, ele se moverá. Tome Deus em sua palavra. Chegará a hora que ele vai se mover. Reaja, confiante na palavra, dizendo: eu sei que o meu Deus pode. Como disse aqueles 3 jovens, o nosso Deus pode, mas fique sabendo, ó rei, se ele não nos livrar, diante dessa tua estátua, nós não vamos nos dobrar. Quantas estátuas levantadas, quantos se curvaram, quantos que se diziam crentes, quem sabe, naqueles dias, na Babilônia, que diziam estar com Sadraque, Misaque e Abidnego, mas na hora do teste falharam. Está vindo um teste aí, meus queridos irmãos. Quantos será que vão passar? Se hoje, com a anestesia, para extrair o dente, as pessoas estão fazendo corpo mole para as coisas de Deus, imagine quando chegar a hora. Ah, eu não nego. Pedro dizia a mesma coisa, eu não nego. Mas quando chegou a hora, disse o quê? Eu nem conheço esse homem, nem sei quem ele é. Jesus olhou com aquele olhar triste, lembrou aquele que jurou, que disse que se possível fosse, morreria comigo. Agora, mas Jesus sabia que Pedro ia negar, porque ele ainda não tinha tido um real encontro. E só quem não vai negar a fé é aqueles que tiveram um real encontro com Deus. Então vamos lá. Deixou que aqueles rapazes caminhassem até a fornalha ardente, a tal ponto que eles quase podiam sentir o cheiro do fogo. E ele não se moveu, mas quando chegar a hora, ele se moverá. Ele se moverá, mas ele espera até que chegue seu próprio tempo. Ele queria ver que tipo de reação eles teriam. Vocês estão entendendo por que Deus permite certas provações? Deus queria ver que tipo de reação eles teriam. Ele sabia que eles ficariam firmes. E como ele saberá que você ficará firme? Aí ele diz: ele permitirá Satanás te levar até a última milha do caminho. Mas lembre-se, ele ainda está ali. Deus vai permitir muitas coisas acontecer para ver qual será a nossa reação. E vai depender da nossa reação para que haja uma ação da parte de Deus. Se nós reagirmos da forma correta, Deus vai agir a nosso favor. Os 3 jovens, eles reagiram, permanecendo firme. E quando eles jogaram 3, o que eles viram? O rei disse: eu vejo... quantos vocês jogaram? Nós jogamos 3, ainda amarrados, mas eu vejo 4 estão todos soltos. Estão soltos. E o quarto tem um aspecto diferente. Deus, ele vai entrar contigo na prova, na fornalha, se você for fiel.
se você permanecer leal a Ele. Primeiro Deus, irmãos. Não esqueçam disso. Primeiro Deus. Eu tenho insistido porque isso tem estado no meu coração. Eu não posso fugir daquilo que Deus coloca no meu coração. Então, nós precisamos dar crédito às advertências de Deus. É Deus nos chamando para uma aproximação. É Deus nos chamando, nos convocando para tomar a palavra dEle e permanecermos fiel a ela. Vamos ter uns minutos de oração. Irmã Mana pede oração em seu favor, pela sua saúde. Peço oração pela minha família. Não diz o nome, mas vamos ter essa oração por esses pedidos. Depois você pode ter uns momentos de oração. Meu Deus e Pai, ó Senhor, como isso é preocupante. E nós não queremos falhar na hora do teste. Nós queremos ser aprovado pelo Senhor, ainda que reprovado pelos homens, mas queremos ser aprovados por Ti. Ó Deus, assim como o Senhor usou o Teu profeta, e ele falou, assim diz o Senhor, para aquela viúva que atendeu o seu pedido. Nessa hora, Senhor, nesta noite, eu seguro em minha mão 2 pedidos de oração. A irmã que está com problema de saúde, Tu ainda és Jeová Jireh, Tu ainda és Jeová Rafá, Tu ainda és o grande eu sou, o sumo sacerdote da nossa confissão, que pode ser tocado pelos sentimentos das nossas necessidades. Em nome de Jesus Cristo, nós nos paramos na brecha em favor da irmã, para repreender a enfermidade, e que esse mal que tem atingido o seu corpo caia por terra em nome de Jesus Cristo, para que ela seja completamente curada. Também esse outro pedido de oração, que pede pela família, não sabendo quem é, mas Tu conheces, Senhor. Tome conta, meu Deus, e abençoa, Senhor, atenta para a necessidade desses corações, e assim tantas outras pessoas que estão em necessidade nesse exato momento, que pediram para que nós intercedesse a favor deles, Pai, e nós intercedemos. Nós estamos diante de Ti nessa noite, para buscar a Tua face. Faça, Pai, que a oração de cada um dos Teus filhos chegue até o Seu trono, Pai, e chegue aos seus ouvidos, como, ó Deus, as suas narinas como um perfume suave. E agora nos dê um momento de oração, Pai, para a Tua glória nós pedimos, e faça com que essas palavras intercortadas encontrem guarida no coração dos Teus filhos, e que eles não sejam apenas ouvintes, mas ouvintes praticantes. Para a honra e glória do Teu nome nós pedimos. Aleluias. Se você sente de se ajoelhar, ou vir ao altar, conforme Deus lhe dirigia, ou mesmo assentado, ore a Deus, tenha um seu momento, fale com Deus. Aleluias. Gracioso e santo Deus, nós viemos aqui essa noite porque reconhecemos, Senhor, quão dependente nós somos de Ti. Se tem uma pessoa na face dessa terra que depende